No fundo do teu coração, você sabe que merece mais do que manipulação e conflito. Deus está dizendo: se afaste desse narcisista, porque eu sou tua fortaleza. Você já sentiu aquela exaustão que vem de tentar se explicar para alguém que nunca escuta? Já teve o coração apertado, querendo gritar sua verdade, mas percebendo que suas palavras só alimentam o conflito? Você não está sozinha nessa batalha silenciosa contra o orgulho e a manipulação que tentam roubar sua paz. Antes de começar, se você quer se libertar do narcisismo com a ajuda de Deus, comente 1. E se inscreva no canal. Não perca o final. Tem uma surpresa para você. Muitas de nós já enfrentamos alguém que distorce a realidade, que faz você questionar seu valor, que transforma cada conversa em um campo de batalha emocional. Mas hoje, Deus quer te mostrar um caminho diferente, um caminho de força, sabedoria e vitória espiritual. A Bíblia nos revela que há poder em escolher não lutar com quem só quer dominar. Em Romanos 12, versículo 19, lemos: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Este versículo não é um convite à passividade, mas uma orientação divina sobre como responder quando o orgulho e a manipulação tentam te envolver. Hoje vamos explorar por que você nunca deve lutar com o narcisista e o que Deus quer que você faça em vez disso. Vamos te mostrar como agir com sabedoria, proteger sua paz e permitir que Deus seja seu defensor. Você está pronta para descobrir o que Deus reservou para você no meio dessa batalha silenciosa? Prepare seu coração, porque a vitória que Ele tem para você começa com uma escolha poderosa. Em muitas ocasiões, enfrentar pessoas narcisistas parece inevitável. Elas nos ferem com palavras, distorcem a verdade, manipulam nossas emoções e esperam que respondamos com mais conflito, mais raiva, mais desespero. No meio dessa tempestade emocional, surge a pergunta: como manter a paz quando tudo em você grita por justiça, por reivindicação, por ser ouvido? A resposta não está em lutar, convencer ou explicar. A resposta está no silêncio. Um silêncio que não é vazio nem fraco, mas poderoso e profundamente espiritual. Quando Jesus foi levado perante Pilatos, acusado falsamente, espancado e ridicularizado, ele não se defendeu, não levantou a voz, não explicou sua versão dos fatos. Em Mateus 27, versículo 14 está escrito: E ele não lhe respondeu palavra, de modo que o governador muito se admirava. Esse silêncio não foi passividade, foi autoridade divina. Foi uma demonstração de domínio espiritual sobre a provocação humana. Deus não nos chama para lutas que desgastam a alma. Ele não nos criou para ficarmos presos em círculos de toxicidade emocional. Quando você enfrenta um narcisista, não está debatendo com alguém que busca a verdade. Você está lidando com alguém que quer vencer, dominar e desviar. Cada vez que você responde na carne, alimenta esse ciclo. Mas quando escolhe o silêncio, você quebra o jogo, anula a manipulação e assume o controle espiritual da situação. Isso só pode ser feito por quem caminha com Deus. O silêncio que Jesus praticou não era covardia, era sabedoria. Ele sabia que não estava naquele julgamento para se salvar, mas para cumprir um propósito maior. Ele não precisava convencer Pilatos
de sua inocência, porque já havia sido aprovado pelo Pai. Quando você sabe quem é em Deus, não precisa explicar nada a quem não quer ouvir. Você não mendiga a compreensão de quem vive centrado em seu próprio reflexo. O silêncio nas mãos de um filho de Deus é uma arma letal contra a manipulação emocional, porque o inimigo quer sua reação, seu impulso. Quer que você responda na carne. Há pessoas que não buscam soluções, só controle. O narcisismo não se alimenta de amor, se alimenta de caos. Cada discussão é uma plataforma para reafirmar seu poder. Por isso, Deus não te chama para entrar nesse jogo. Em Provérbios 26, versículo 4 está escrito: não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Essa é uma instrução direta, porque ao responder no mesmo nível, você desce e você não foi criado para se rebaixar a um terreno onde o inimigo tem vantagem. Lembro-me do caso de uma mulher que sofria ataques emocionais constantes do marido. Ei, mulher, quer mudar sua história hoje? Curta este vídeo, comente. Livre. E fique até o fim para uma revelação poderosa. Ele nunca reconhecia seus erros, sempre a culpava por tudo. E fazia com que ela sentisse que suas emoções eram irrelevantes. Ela tentou por anos explicar, implorar, chorar, até gritar. Nada mudou. Até que um dia, enquanto orava, o Espírito Santo lhe mostrou claramente: fique em silêncio, eu falarei por você. Em vez de continuar discutindo, ela começou a se retirar quando ele elevava a voz. Começou a orar no meio de cada discussão e, embora o padrão dele continuasse por um tempo, algo começou a mudar. A dinâmica se rompeu. Ele já não tinha com quem lutar. E nesse espaço, Deus começou a agir. O silêncio dela não apenas a protegeu, foi a plataforma para a intervenção divina. Às vezes, pensamos que o silêncio nos faz parecer fracos, mas no reino de Deus, muitas vezes, o maior poder está no que não dizemos. Em Isaías 53, versículo 7, falando do Messias, está declarado: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Esse silêncio é profético, é uma declaração espiritual. Não preciso me defender, porque Deus me defende. Não preciso explicar, porque Deus conhece meu coração. Não preciso responder ao ataque, porque meu espírito está acima desse conflito. E isso é o que desarma um narcisista. Eles querem sua alma alterada, seu coração ferido, sua mente confusa. Mas quando você se ancora na paz de Deus, todo esse poder se rompe. O inimigo quer que você viva reagindo, porque uma vida reativa é uma vida sem direção. Mas Deus quer que você viva em domínio próprio. Em Gálatas 5, versículo 22, lemos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse domínio se manifesta justamente nos momentos em que você poderia responder, mas escolhe o silêncio. Poderia gritar, mas escolhe orar. Poderia atacar, mas escolhe confiar. Isso não te faz menos forte, te faz invencível. Porque a verdadeira guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e hostes da maldade. Em Efésios 6, versículo 12 está escrito: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim
contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Diante dessas forças, suas palavras não bastam. Você precisa se alinhar com a estratégia divina. E muitas vezes, essa estratégia começa com o silêncio. Jesus sabia quando falar e quando calar. Com os humildes, falava com os quebrantados, ensinava com os fariseus, confrontava. Mas com aqueles que já estavam decididos a condená-lo, ele guardou o silêncio, porque o silêncio também é discernimento. Nem tudo merece resposta, nem todo ataque requer defesa, nem todo conflito é seu para lutar. Há batalhas que só Deus pode vencer. E muitas dessas batalhas se ativam quando você se afasta do barulho e escolhe o silêncio. Quando você cala em obediência, não está fugindo, está confiando. Não está cedendo terreno, está entregando o caso ao juiz justo. Em Salmo 37, versículos 5 a 7, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Essa promessa é para quem está cansado de discutir, de justificar, de lutar para ser entendido. Deus não quer que você se desgaste. Ele quer que você descanse em sua justiça, porque a verdade, quando sustentada pelo Espírito Santo, sempre prevalece. Embora pareça invisível no início, a verdade de Deus não precisa de gritos. Ela se manifesta na paz que excede todo entendimento. Há silêncios que curam silêncios, que protegem silêncios, que se tornam oração silenciosa, intercessão constante. Quando você escolhe calar e olhar para o céu, está fazendo guerra espiritual. Está dizendo com sua atitude: não vou responder como você espera, porque eu não pertenço a este mundo. Eu não jogo com suas regras. Eu sigo a estratégia do reino, e o reino de Deus não luta como o mundo luta. No reino, o mais forte não é quem fala mais alto, mas quem sabe esperar em Deus. Certa vez ouvi a história de um pastor que enfrentava críticas duras e falsas acusações dentro de sua própria igreja. Muitos o aconselharam a se defender publicamente, a esclarecer rumores, a colocar cada um em seu lugar. Mas ele escolheu guardar silêncio. Antes de tudo, se este conteúdo tocar seu coração, deixe um like, comente amém e se inscreva. O final vai te surpreender. Continuou pregando com fidelidade, servindo com humildade. E após meses, a verdade veio à tona. Os que o acusavam ficaram em evidência e sua integridade brilhou com mais força. Como ele conseguiu? Com silêncio, com oração, com confiança absoluta em Deus. O silêncio é a voz dos que confiam, é a resposta dos que não precisam de aprovação humana, porque foram afirmados por Deus. É o idioma dos sábios, o escudo dos justos e a ferramenta dos que vivem em paz. Quando enfrentar um narcisista, lembre-se disto: cada palavra que você diz será distorcida, cada argumento será desviado. Mas seu silêncio, eles não podem controlar, porque o silêncio faz visível. O vazio deles revela o barulho deles, exalta sua paz. E onde há paz verdadeira, há a presença de Deus. Ao escolher o silêncio, você não está perdendo. A batalha
está entregando ao Deus que nunca perde. Você está saindo do palco onde o inimigo quer te ver reagir. Está entrando no lugar secreto onde Deus te fortalece. Ali no silêncio, Ele renova suas forças, lembra sua identidade, te dá a estratégia, mostra quando falar e quando calar. Se você ainda não sabe o que fazer, comece por isto. Guarde silêncio, ore e espere, porque os que esperam em Jeová terão novas forças. Em Isaías 40, versículo 31 está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias correrão, e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não é uma frase poética, é uma realidade espiritual para quem se atreve a confiar mais em Deus do que em suas próprias emoções. Hoje Deus te chama a sair do ciclo de conflito, a deixar de alimentar discussões que não levam à verdade, a usar o silêncio como um ato de fé, uma declaração espiritual, não porque você não tem palavras, mas porque não precisa usá-las com quem não as valoriza. Seu silêncio não é vazio, é resistência, não é fraqueza, é sabedoria. E quando você escolhe calar, dá espaço para Deus falar por você. E quando Deus fala, ninguém pode contradizer sua voz. Quando você enfrenta um narcisista, o mais natural é querer se defender. A lógica te empurra a se justificar, a mostrar que não é o que dizem, a corrigir a versão distorcida que criaram sobre você. Mas o caminho de Deus não segue a lógica do mundo. Sua estratégia nunca foi a defesa humana, mas a intervenção divina. E é aí que começa a verdadeira vitória. Não quando você faz o outro te ouvir, mas quando entrega sua causa ao único que julga com justiça perfeita. O desejo de se defender muitas vezes nasce do medo. Medo de perder a reputação, de ser mal interpretado, de que a mentira avance mais rápido que a verdade. Mas quando Deus é seu defensor, nenhum argumento humano, por mais elaborado que seja, pode competir com a voz do céu. Em Salmos 18, versículo 2, lemos: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Este versículo não apresenta Deus como alguém passivo, mas como um defensor ativo, um refúgio que te protege enquanto ele age. A Bíblia está cheia de momentos em que Deus se levanta a favor de seus filhos, não quando eles se apressam a falar, mas quando confiam e esperam nele. Em Êxodo 14, versículo 14, Moisés declara uma verdade eterna em meio a uma crise. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Esse mandamento não é um chamado à passividade, mas à confiança. Quando Deus luta por você, tudo mais se cala. Quando Ele toma sua defesa, nenhuma calúnia, nenhum ataque, nenhum discurso manipulador pode prevalecer. O narcisista vive do controle. Seu desejo mais profundo não é a verdade, mas a dominação. Por isso, seus ataques não se limitam ao externo, vão direto ao emocional. Mas o escudo de Deus é maior que qualquer estratégia do inimigo. Em Salmo 5, versículo 12, está escrito: Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Tu o circundas com a tua benevolência, como com um escudo. Essa cobertura divina não depende do que outros dizem de você, mas do que Deus já disse. E Ele te chamou de justo não por seus méritos, mas pela obra perfeita de Cristo. Quando você escolhe Deus
como seu defensor, está dizendo com suas ações: minha confiança está em um juiz mais alto que qualquer opinião humana. E essa decisão muda tudo. Em Romanos 8, versículo 33, está escrito com autoridade inabalável: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Essa não é uma promessa genérica, é uma garantia irrevogável. Não importa o que o narcisista diga, não importa como ele manipule as palavras. Se Deus já te justificou, ninguém pode revogar esse veredicto. Vamos juntas nessa jornada de liberdade? Comente. 2. Inscreva-se no canal e não saia até o final, porque Deus tem algo especial para você. Quando você luta por sua conta, termina exausto. Quando entrega a batalha a Deus, você entra em repouso. Em Hebreus 4, versículo 10 está escrito: pois aquele que entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras como Deus das suas. Essa é a paz de quem não precisa mais provar nada. É saber que Deus tem a última palavra e caminhar firme, mesmo quando apontado, porque o céu já te confirmou. Muitos temem que, se não se defenderem, perderão. Mas no reino de Deus, perder é muitas vezes o início do triunfo. Jesus foi entregue ao escárnio, à zombaria, ao silêncio dos que sabiam a verdade. Foi tratado como culpado, mas não pronunciou palavra para se justificar, porque sua defesa não estava em argumentos, mas em obediência. Em Filipenses 2, versículo 8, lemos: e achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E foi exatamente essa entrega total que o levou à exaltação suprema. Porque após essa humilhação, veio Filipenses 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus exalta os que se humilham sob sua mão. Deus defende os que deixam de se defender para confiar nele. O narcisista não teme suas palavras, mas treme diante de sua paz, porque seu silêncio respaldado por Deus o desmascara, o deixa sem poder. Ele não sabe o que fazer quando você não reage, não explica, não participa do jogo. E nesse espaço de quietude, Deus age. Em Provérbios 20, versículo 22 está escrito: não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Essa espera não é passividade, é confiança ativa. É uma fé que diz: não preciso lutar contra você, porque o Deus a quem sirvo já viu tudo e agirá no tempo certo. A intervenção divina não se atrasa, chega no momento perfeito, com a precisão exata, com o peso que só o céu pode exercer. Você não precisa construir seu caso, nem se justificar. Você precisa descansar no conhecimento de que Deus vê no secreto e recompensa em público. Em Mateus 6, versículo 6, lemos: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Isso não é uma aspiração distante. É uma realidade diária para quem caminha em obediência. Muitos dos homens e mulheres que Deus usou na Bíblia foram atacados, acusados, perseguidos, não por fazerem o mal, mas por fazerem o bem. E em todos esses casos, Deus foi sua defesa. Não lhes pediu que se explicassem ou limpassem sua imagem. Pediu que confiassem, que permanecessem firmes,
que não retrocedessem. Porque quando o julgamento humano se levanta, o céu já está escrevendo uma sentença maior, e essa sentença é a seu favor. Davi, antes de ser rei, foi acusado injustamente por Saul. Foi perseguido por ciúmes, por inveja, por medo. E embora tivesse oportunidades de se vingar, nunca o fez, porque sabia que sua defesa não viria de suas mãos, mas das mãos de Deus. Em 1 Samuel 24, versículo 12, quando pôde matar Saul e não o fez, disse: "O Senhor julgará entre mim e ti, e de ti me vingará. Porém, a minha mão não será contra ti." Essa postura é de quem compreendeu que a vingança não traz justiça, só mais dor, que o verdadeiro poder não está em devolver o golpe, mas em se retirar e permitir que Deus haja. Você não precisa estar presente em cada conversa onde é mencionado. Não precisa responder a cada acusação. Deus não te precisa falando em sua defesa. Ele te precisa confiando, porque a confiança ativa o favor. Em Salmos 34, versículo 22, está escrito: "O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado." Essa promessa é para quem escolhe confiar, mesmo que doa. Porque no reino, os que calam por obediência não perdem sua voz. Eles a amplificam no céu. A fidelidade de Deus não falha. Ele não esquece nenhuma injustiça, não passa por alto nenhum dor. Cada lágrima que você derramou, cada palavra que engoliu por obedecer, cada injustiça que suportou sem responder, foi registrada e não ficará sem recompensa. Em Apocalipse 7, versículo 17, lemos: "Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima." Isso é mais que consolo, é restauração completa. É a garantia de que o inimigo tentou destruir, Deus usará para te levantar ainda mais alto. Quando você escolhe não se defender, está dizendo ao céu: "Confio na tua justiça mais que na minha." E essa é uma oração que Deus não ignora. A defesa de Deus não é uma possibilidade, é uma certeza. Em Isaías 54, versículo 17, está escrito: "Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor." Se você está pronta para deixar o narcisismo para trás, clique no like, comente "Deus me guia" e assista até o fim para uma virada incrível. Você não precisa lutar, precisa herdar. E para herdar, só precisa confiar. O narcisista pode levantar sua voz, mas Deus levantará sua mão. E quando ele intervém, tudo muda, tudo se esclarece, tudo se revela. Não há mentira que resista à sua luz, nenhuma manipulação que sobreviva ao seu julgamento. Por isso, deixe de lutar, deixe de explicar, deixe de se defender. Deixe que o juiz justo fale por você. Ele não só sabe a verdade, ele é a verdade. E quando a verdade se levanta, tudo mais cai. Quando se trata de lidar com a pessoa narcisista, muitos se concentram apenas na conduta visível. Palavras ofensivas, manipulações sutis, atitudes controladoras. Mas o que se vê na superfície não é a raiz do problema. O narcisismo
além de sua definição psicológica, tem uma raiz espiritual. Não é apenas uma dificuldade emocional ou uma personalidade tóxica. Você está entrando em uma batalha que se libra em outra dimensão. E se não entender o que está por trás, lutará com armas erradas. A Escritura é clara ao apontar que nossas lutas não são carnais. Em Efésios 6, versículo 12, lemos: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa verdade revela que muitas vezes por trás de uma personalidade destrutiva há uma influência espiritual operando, usando a conduta humana como canal para desestabilizar e semear confusão. O espírito de arrogância, orgulho e engano opera sutilmente, buscando dividir, controlar e confundir. A pessoa narcisista age sob padrões que se repetem constantemente. Ela precisa dominar a narrativa, reescrever os fatos a seu favor e se apresentar como vítima, quando, na verdade, causou o dano. Essa estratégia não nasce do caráter humano natural, mas de uma operação espiritual que distorce a verdade e neutraliza quem representa uma ameaça a esse controle. Em 1 Samuel 18, vemos como o rei Saul foi consumido por ciúmes de Davi. O que começou como admiração virou obsessão destrutiva. Saul não tolerava que Davi tivesse favor com o povo, nem que Deus estivesse com ele. Mas além de suas emoções, a palavra mostra que um espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul. Em 1 Samuel 18, versículo 10, está escrito: e sucedeu, no dia seguinte, que o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, e ele profetizava no meio da casa. Esse espírito o levou a agir com fúria irracional, a perseguir Davi sem motivo. Davi não respondeu a essa influência com a mesma arma. Ele discerniu o que estava por trás e escolheu lutar com integridade, protegendo seu coração e permanecendo sob a cobertura de Deus. Quem não entende isso, cai facilmente na armadilha de responder na carne. E quando você luta com a carne contra o espiritual, perde. Porque o inimigo não precisa te vencer com força, basta fazer você reagir. Mas quando seu discernimento está ativado, você compreende que o verdadeiro inimigo não é a pessoa, mas o espírito que opera através dela. Então, suas armas mudam. Você não discute e intercede. Não reage, se cobre com oração. Não cai em provocações, eleva seu espírito a outra frequência. Jesus discernia o que se escondia por trás das palavras e atos. Em João 8, versículo 44, ao confrontar os fariseus, ele disse: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Ele não está insultando, está diagnosticando, revelando que o que motiva essas pessoas não é apenas tradição religiosa, mas uma influência espiritual. O espírito por trás do narcisismo busca imitar o que só Deus merece: adoração, exaltação, centralidade. Deseja ocupar o lugar de honra em cada conversa, decisão, ambiente. Quando não recebe atenção, reage com desprezo, agressividade ou manipulação emocional. Esse padrão é uma réplica
do caráter de Lúcifer antes de sua queda. Em Isaías 14, versículo 13, lemos suas palavras: Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Aqui se revela a essência do narcisismo, uma autoexaltação que busca deslocar Deus do centro. Não é exagero chamá-lo espiritual, é uma realidade. Quando você reconhece que o conflito não é humano, deixa de buscar justiça humana. Você se volta para Deus e pede discernimento. Em 1 Coríntios 2, versículos 14 e 15 está escrito: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado por ninguém. Essa capacidade de discernir é fundamental para manter sua integridade quando está sendo atacado por alguém cedido a um espírito de manipulação. O narcisista espiritual nem sempre se apresenta como agressivo. Às vezes, ele se disfarça de espiritualidade com paixão, falsa humildade. Pode citar versículos, falar de Deus, aparentar retidão. O fruto revela a árvore, onde há orgulho encoberto, manipulação sistemática, busca constante de controle. Aí não opera o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus dá liberdade, não escraviza, dá paz, não confusão. Em 2 Coríntios 3, versículo 17 está escrito: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso, é necessário avaliar o ambiente espiritual. Cada vez que você está perto de um narcisista, um clima particular se forma. A ansiedade aumenta a segurança pessoal, diminui a clareza mental, se obscurece. Essas não são reações normais. São indicadores espirituais. Você não está em uma conversa saudável. Está sob uma atmosfera de opressão. E nesse ambiente, Deus não quer que você permaneça sem cobertura. Ele quer te dar olhos para ver, ouvidos para ouvir e um espírito sensível para detectar o que está por trás das palavras. Quando o discernimento se ativa, suas orações mudam. Você não pede mais que a pessoa entenda, pede que Deus revele. Não roga para ser ouvido, clama por intervenção divina. Você não busca sua defesa, busca aí a exposição da verdade. Porque o discernimento não só te protege, também expõe o adversário. Quando Jesus foi tentado no deserto, não entrou em diálogo, não se justificou. Ele respondeu com a palavra, revelando o engano em cada tentação. Em Mateus 4, lemos sobre isso. Essa é a voz do discernimento, uma resposta baseada na verdade eterna. A guerra espiritual não se ganha com impulsos, se ganha com discernimento. E esse discernimento te leva a guardar seu coração, a cuidar de suas palavras, a estabelecer limites não por medo, mas por obediência. Você não pode convencer quem está cego pelo espírito do engano, mas pode permanecer firme na verdade. O apóstolo Paulo entendia isso bem. Em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, ele escreveu: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quando você vê alguém agir sistematicamente com orgulho, manipulando a verdade e usando a proximidade emocional como arma, não está diante de uma simples fraqueza humana.
Está diante de uma fortaleza espiritual que precisa ser derrubada com o poder de Deus, não com argumentos humanos. Por isso, a oração é seu maior recurso, não como defesa, mas como governo espiritual. O discernimento não só detecta, também te posiciona, te eleva acima do conflito, te lembra que você não é vítima, mas filho de um Deus que reina sobre tudo. Quando seu espírito está alinhado com essa verdade, você não caminha com medo, caminha com autoridade, não porque domina a situação, mas porque está sob o domínio do Rei dos Reis. Enfrentar um narcisista sem discernimento é como caminhar na névoa, mas quando o Espírito de Deus abre seus olhos, tudo se esclarece. Você não gasta mais energia tentando consertar o que não controla. Em vez disso, eleva sua vida a uma dimensão onde a confusão perde força, o inimigo perde acesso e o reino de Deus estabelece sua verdade. E nessa verdade, você permanece firme, porque a luz não discute com a escuridão, ela simplesmente a expõe e a vence. Há momentos em que a retirada não é sinal de derrota, mas de sabedoria. Nem toda batalha deve ser travada no mesmo campo. Nem toda confrontação merece sua presença. Há espaços onde Deus não te envia para resistir, mas para sair. Há terrenos onde a vitória não se ganha ficando, mas obedecendo e avançando. Enfrentar um narcisista na proximidade constante é permitir que suas estratégias continuem operando livremente. Mas quando o Espírito de Deus te guia ao retiro, ele não te afasta do propósito. Ele te reposiciona para te preservar. Às vezes, acredita-se que ficar é sinônimo de fé, que permanecer é sempre a melhor prova de fortaleza. Mas há ocasiões em que a obediência se mede pela capacidade de reconhecer que o lugar onde você está sendo ferido não é o lugar onde deve continuar. A saída estratégica não é covardia, é proteção divina. Em Mateus 10, versículo 23, Jesus instruiu seus discípulos: "Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra." Ele não disse para discutirem, se defenderem ou mudarem a mentalidade de quem os rejeitava. Ele ordenou que se movessem, porque Deus não chama seus filhos a permanecerem em ambientes onde sua voz é distorcida. A alma precisa de espaço para se curar, e muitas esse espaço só se obtém quando você decide sair do lugar onde o barulho é mais forte que a paz. Não se trata de fugir por medo, mas de se retirar por discernimento. Não é uma retirada por fraqueza, mas uma resposta estratégica, uma instrução divina. Assim como Elias, após enfrentar Jezabel, foi guiado por Deus ao deserto, não para ser castigado, mas para ser restaurado. Em 1 Reis 19, Deus não condena Elias por se esconder. Ao contrário, ele o alimenta, o fortalece e fala com ele no sussurro. Porque quando a alma está saturada pelo veneno de palavras destrutivas, ela não precisa de uma resposta, mas de um repouso sagrado. Ficar onde a manipulação reina é entregar território emocional e espiritual. Mas Deus nunca te chama a ser um mártir do controle emocional. Ele te chama a ser livre. E essa liberdade inclui saber quando uma relação ou conversa cruzou a linha. Em Provérbios 22, versículo 3, está escrito: "O prudente vê o perigo e se esconde, mas os simples passam adiante
e sofrem o dano. Ver o mal não é suficiente, é preciso agir. E às vezes, agir significa sair, fechar a porta, parar a exposição constante ao veneno disfarçado de palavras diplomáticas. Porque o narcisismo sabe se disfarçar. Às vezes sussurra, às vezes ataca com frieza, mas sua intenção é sempre a mesma: desestabilizar sua alma. O retiro não é apenas geográfico. Às vezes é emocional mental. É decidir que você não responderá mais com suas emoções a quem não busca entendimento. É determinar que não entregará sua paz como moeda de troca. O poder do retiro reside em romper o ciclo. Enquanto você estiver disponível, o jogo do narcisista continuará. Mas quando dá um passo atrás, o cenário desmorona. Porque o narcisismo precisa de atenção, protagonismo, reação. Sem isso, ele perde seu poder. Até Jesus, em várias ocasiões, se afastava não porque não tivesse palavras, mas porque entendia que nem todo momento era adequado para falar. Em Lucas 5, versículo 16, está escrito: ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Esse padrão não era acidental, era parte de seu design ministerial. Separar-se para recarregar, para ouvir o Pai, para não ser arrastado pelo barulho humano. Se o Filho de Deus escolheu o retiro como estratégia, quanto mais nós precisamos reconhecer que há momentos em que a alma se salva ao colocar distância. No contexto do conflito com o narcisista, o retiro se torna uma forma de blindagem espiritual. O inimigo quer te manter preso à necessidade de ter a última palavra. Mas enquanto você está enredado nessas lutas, não pode ouvir a voz de Deus com clareza, não pode avançar, porque está acorrentado a uma batalha que não te pertence. Por isso, o retiro é mais que uma saída, é uma reconexão. É soltar a necessidade de ter razão para abraçar a certeza de estar em paz com Deus. Em Salmo 32, versículo 7, está escrito: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação. De alegres cânticos de livramento me cercas. Esse refúgio não é necessariamente físico, é uma condição espiritual. É o lugar onde as flechas não alcançam, onde as palavras não ferem, onde a alma encontra descanso. A fé também se demonstra ao retroceder, quando Deus indica porque nem todo avanço é conquista. Às vezes, o avanço começa com uma retirada. O povo de Israel, antes de entrar na Terra Prometida, deu muitas voltas. Embora parecesse retroceder, estava sendo preparado. O deserto não era o destino final, mas o espaço necessário para que o velho morresse e o novo começasse. Da mesma forma, quando você se afasta de quem desvaloriza sua voz, não está falhando. Na fé, está fortalecendo seu discernimento. O narcisismo busca te fixar em uma narrativa onde você sempre fica em dívida emocional. Mas quando Deus te chama a se retirar, Ele rompe essa narrativa. Escreve uma nova história onde você não é prisioneiro da manipulação, mas testemunha da restauração. Em Isaías 30, versículo 15 está escrito: Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Essa não é uma sugestão, é uma revelação. A salvação não vem do confronto contínuo, vem do descanso em Deus. A fortaleza
não nasce da resistência teimosa, nasce da confiança. Retirar-se requer coragem, porque implica aceitar que nem todos os vínculos podem ser curados na proximidade. Alguns só se redimem na distância. Implica renunciar ao desejo de restaurar o que só Deus pode transformar. E também implica proteger o que Ele colocou em você, seu chamado, sua identidade, sua comunhão, sua paz. O inimigo sabe que se te enredar emocionalmente, paralisa seu crescimento espiritual. Mas quando corta os laços tóxicos, um novo ciclo de cura se ativa. Deus não te criou para permanecer em relações que apagam o seu espírito. Ele é um Deus de liberdade. Em Gálatas 5, versículo 1, está escrito: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Toda relação onde você não pode ser você mesmo sem temor, onde a culpa é usada como ferramenta de controle, onde a verdade é constantemente distorcida, é um jugo. E esse jugo não é de Cristo. Por isso, o retiro estratégico não é uma perda, é um ato profético. Você está dizendo com sua partida: não participarei dessa dinâmica que me destrói. Você está dizendo com seu silêncio: prefiro a paz de Deus à aprovação do homem. Você está dizendo com sua distância: minha alma não será mais campo de batalha. E nessa declaração silenciosa, o céu se alinha com você. O coração que preserva sua paz honra o design de Deus. A alma que escolhe o retiro em obediência se torna terra fértil. A verdadeira fortaleza não está em resistir até o fim, mas em reconhecer quando Deus disse: até aqui. Se Ele traçou uma linha, não a cruze. Se Ele fechou uma porta, não a force. Se Ele disse que é tempo de sair, obedeça, porque o que te espera do outro lado é restauração, não solidão. É preservação, não derrota. É proteção, não perda. Deus honra quem o obedece, mesmo quando nem todos entendem. Ele defende quem se retira quando ele indica, porque esse retiro não é fuga, é estratégia divina. E o que é guiado por Deus sempre termina em vitória. A maior contradição para a mente humana está nas instruções de Jesus: amar os inimigos, fazer o bem a quem nos odeia, orar por quem nos amaldiçoa, bendizer quem nos persegue. Esses não são conselhos suaves, são mandatos do reino. São princípios eternos que rompem a lógica humana e ativam um poder que nenhuma estratégia carnal pode igualar. Quando alguém te fere, a reação natural é se defender, se proteger, se afastar. Mas quando você decide bendizer quem te fere, está caminhando no nível mais alto do reino. Você opera desde o lugar dos que compreenderam que a justiça de Deus se ativa pela obediência. Jesus foi claro em Lucas 6, versículos 27 e 28. Digo-vos, porém, a vós, outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos caluniam. Não há ambiguidade nessas palavras. Ele não diz para bendizer se eles mudarem, mas enquanto continuam te maldizendo, te perseguindo. É essa obediência sem condições que provoca a intervenção divina. Porque o céu
Responde quando você age contra suas emoções, para se alinhar com o coração de Deus. O narcisismo fere com palavras cuidadosamente desenhadas para humilhar, diminuir, confundir. Em cada ataque, há uma intenção: provocar uma reação que alimente seu poder. Mas quando você responde com bênção, corta esse ciclo pela raiz. A bênção não ignora o dano. É uma forma de resistir ao espírito que quer te arrastar. É dizer: não te devolverei o mesmo, porque minha fonte é outra. Não responderei com veneno, porque em mim flui água viva. Em Romanos 12, versículo 14, Paulo repete com firmeza: bendizei os que vos perseguem, bendizei e não amaldiçoeis. Essa não é uma repetição retórica, é uma insistência espiritual. Porque a carne nunca quer bendizer quem fere, mas o espírito regenerado sabe que aí está o verdadeiro poder. Bendizer não é rendição, é uma declaração de vitória. É governar, não ceder. Perdoar não é esquecer o dano, é se libertar do veneno. Deus não ignora o dor que te causaram. Ele não passa por alto as injustiças, os abusos, a manipulação emocional. Mas Ele não quer que você viva desde esse lugar. Ele quer que você viva desde a posição de quem foi liberado, de quem foi curado, de quem sabe que o amor é mais forte que o ódio. Em Romanos 12, versículos 17 a 21, está escrito: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o que é bom perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essas palavras não são fraqueza, são poder revestido de paz. São fogo espiritual disfarçado de mansidão. São o paradoxo que desarma o inimigo sem levantar um dedo. Bendizer quem te fere é impossível sem dependência total do Espírito Santo. Não se consegue com força humana. Requer uma rendição completa, um coração moldado por Deus. Porque quem bendiz na perseguição não está dizendo que o dano não importa. Está dizendo que o dano não determina sua identidade. Está dizendo que sua fonte não é o conflito, mas a graça. Essa declaração tem poder espiritual e impacto eterno. Quando você bendiz, está semeando justiça, rompendo cadeias invisíveis que te mantinham preso ao ciclo do dor. Em Hebreus 12, versículo 15 está escrito: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A bênção não só protege seu coração, protege os que te rodeiam, porque a amargura contamina, mas a bênção estabelece uma nova ordem. No reino, quem perdoa, avança. Quem bendiz, eleva. Quem não guarda rancor, recebe direção. Deus confia tarefas maiores a corações não escravizados por feridas. Não é que Ele ignore suas feridas, é que Ele sabe curá-las, transformá-las. E nesse processo, a bênção se torna a ponte entre a ferida e a vitória. Bendizer não é negar a realidade, é profetizar uma realidade superior. É declarar que, embora haja escuridão,
Agora, a luz virá, que embora haja rejeição, a redenção chegará. Que embora haja julgamento humano, a justiça divina prevalecerá. É tomar sua autoridade como filho de Deus e usá-la para construir, liberar, restaurar. O modelo de Jesus sempre foi esse. Na cruz, traído, humilhado, maltratado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em Lucas 23, versículo 34. Ele não esperou pelo arrependimento, não condicionou, sua compaixão liberou bênção no meio do dor. E esse ato foi uma vitória espiritual. O perdão que libera da cruz desarma o inferno, abre o caminho para a redenção e estabelece o reino. É nessa dimensão que Deus quer que você caminhe, não desde a necessidade de justiça imediata, mas desde a certeza de que o reino avança por corações que obedecem. A autoridade não se manifesta com gritos, mas com graça. Em Mateus 5, versículo 9 está escrito: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores ativos que restauram com sua presença, que interrompem o ciclo do ódio com uma palavra de vida. Você não bendiz por obrigação, bendiz por sua natureza, renovada pelo amor que te redimiu, pela graça que te restaurou. A bênção é a voz de sua liberdade, a evidência de que você não reage mais desde o passado, mas caminha para o futuro que Deus preparou. Não se trata de ser ingênuo, mas de ser transformado. Não é negar o conflito, é não permitir que ele determine seu caráter. E nesse lugar, a presença de Deus se manifesta com poder, porque é aí que ele se agrada, te respalda, multiplica o que você semeou, não só em sua vida, mas em gerações por vir. Quando você bendiz, não só liberta o outro, você se liberta. Você rompe o ciclo, solta o controle. Você diz: não caminharei com essa carga, não viverei com essa corrente, não seguirei repetindo esse padrão. Hoje decido falar vida. Hoje decido profetizar restauração. Hoje decido bendizer. E essa decisão, embora não se veja imediatamente, muda tudo. Porque no reino de Deus, a bênção sempre tem a última palavra. Quando você está exposto ao desgaste emocional de um narcisista, sua percepção de quem você é pode começar a se distorcer. As mentiras repetidas, os ataques sutis, a manipulação disfarçada de correção vão minando sua autoimagem. O que você sabia com certeza começa a parecer borrado. Você começa a duvidar de seu valor, de suas intenções, até de seu discernimento. Mas Deus não te chamou para viver sob uma identidade quebrada pela opinião dos outros. Ele te chamou para caminhar de cabeça erguida, sustentado pela verdade de sua palavra. Em Efésios 2, versículo 10, está escrito: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Essa declaração é suficiente para desarmar qualquer construção falsa que o inimigo tenha levantado sobre sua identidade. Você não foi criado para agradar manipuladores. Você não foi feito para viver à sombra do julgamento alheio, nem para se adaptar às expectativas do ego de outro. Você foi criado para refletir Deus. Sua dignidade não nasce de ser entendido, mas de ter sido escolhido. O inimigo usa o narcisismo para obscurecer sua luz interior, mas o plano de Deus é restaurar você completamente.
Não só te tirar do ambiente tóxico, mas devolver a imagem original com que você foi desenhado. Em Gálatas 4, versículo 7, está escrito: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Essa verdade é sua âncora. Você não é o que disseram de você. Não é o eco de uma voz manipuladora. Não é a soma dos ataques que recebeu. Você é filho, e os filhos caminham com autoridade e não com culpa. Recuperar sua identidade em Deus é mais que uma afirmação espiritual. É um processo em que o Espírito Santo reordena tudo que foi deslocado. É permitir que a voz do Pai seja mais forte que qualquer outra. Em João 10, versículo 27, está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa é a voz que você deve seguir, a que não confunde, não manipula, não acusa, sem razão. A voz que edifica consola, corrige com amor e afirma com poder. Deus não quer apenas te tirar do conflito. Ele quer te devolver a você mesmo. E quando você recupera sua identidade nele, o ciclo do narcisismo se rompe, porque você não precisa mais provar nada, apenas viver desde a plenitude de quem sabe, quem é e a quem pertence. Quando você escolhe não lutar com o narcisista, não está abandonando. A batalha está mudando de campo. Você sai do terreno onde reina o ego e entra no espaço onde Deus governa com verdade. Nesse câmbio de cenário, algo profundo acontece. Se revela o que realmente governa a sua vida. Enquanto você reage, segue sendo escravo das provocações. Mas quando decide viver no Espírito, até seu silêncio se torna uma declaração de vitória. O verdadeiro desafio não é o conflito com o outro, mas o que esse conflito desperta dentro de você. O narcisismo não busca apenas controlar o externo, busca desordenar seu mundo interior. Por isso, Deus não te dá estratégias humanas. Ele te dá uma armadura espiritual. E nesse processo, Ele quer te ensinar algo mais profundo. Ele quer que você deixe de viver na defensiva, porque enquanto estiver em modo de defesa, sempre estará esperando o próximo ataque. Mas Deus não te chamou para sobreviver, te chamou para governar desde a paz. Isso só é possível quando você permite que Ele redirecione seu foco. Não se trata de como se defender melhor, mas de não precisar se defender porque você sabe em quem está escondido. Em Colossenses 3, versículo 3, está escrito: pois morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Essa é a chave. Sua vida não está exposta ao julgamento humano, não está sujeita à manipulação emocional, nem ao alcance de quem tenta te provocar. Está escondida, selada, protegida. E quando você vive desde esse lugar, não age mais em resposta ao dor. Você age desde a plenitude de quem conhece sua posição. Você não precisa fechar todas as feridas antes de caminhar. Só precisa saber que aquele que vai contigo já venceu por você. Há uma autoridade que não se vê, mas transforma tudo a seu passo. Não é a autoridade do grito, nem da defesa, nem da última palavra. É a autoridade de quem aprendeu a estar quieto enquanto Deus age. Em Êxodo 14, versículo 14 está escrito: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A tranquilidade não é fraqueza, é certeza. É saber que a verdade não precisa ser explicada
quando Deus a respalda. É saber que você não precisa convencer ninguém para ser livre. A verdadeira liberdade chega quando você deixa de medir seu avanço pela reação do outro, quando entende que não precisa da aprovação de quem não pode te ver. A cura mais profunda ocorre quando você não vive mais esperando justiça humana, mas abraça a justiça de Deus como suficiente. Então, o inimigo perde poder, não encontra espaço para suas mentiras, porque sua alma foi selada e a única mão que a abre é a do Espírito. O que Deus quer não é só que você aprenda a resistir, mas que avance, que após romper o ciclo, você não fique na margem do trauma, mas entre na terra de seu propósito com coragem. O silêncio foi um passo à oração, seu refúgio à saída, sua proteção, a bênção, sua arma, a identidade, sua âncora. Mas agora vem o chamado a avançar, porque você não foi desenhado para sobrevivência, mas para conquistar. E desta vez, você o fará sem peso, sem cadeias, sem feridas abertas. Você o fará com a cabeça erguida e o coração limpo. Ao ouvir a mensagem poderosa de mulher, se afaste desse narcisista. Deus quer te livrar disso hoje. Meu coração foi profundamente tocado por uma verdade que ressoa com tantas de nós que já enfrentamos batalhas silenciosas contra a manipulação e o orgulho alheio. A exaustão de tentar explicar quem somos para alguém que só quer dominar a dor, de ver nossas palavras distorcidas e a luta para manter a paz em meio ao caos emocional, são experiências que muitas mulheres brasileiras conhecem bem. Vivemos em uma cultura vibrante, cheia de calor humano e fé, mas também enfrentamos relações que por vezes tentam apagar nossa luz. Esta mensagem, inspirada pela sabedoria bíblica e pela força de Billy Graham, trouxe clareza espiritual e um chamado à ação, que transformou minha perspectiva e me ensinou lições práticas para aplicar na vida cotidiana. A primeira lição que tirei é a força do silêncio. Quando enfrentamos um narcisista, a reação natural é querer nos defender, gritar nossa verdade ou corrigir as mentiras que nos ferem. Mas como Jesus demonstrou diante de Pilatos, em Mateus 27:14, o silêncio pode ser uma arma poderosa. Ele não é fraqueza, mas sabedoria divina. No Brasil, onde muitas vezes somos ensinadas a ser expressivas e a lutar pelo que é justo, escolher o silêncio pode parecer contraintuitivo. No entanto, aprendi que ao calar diante de quem só busca conflito, eu preservo minha energia emocional e espiritual. Esse silêncio me permite ouvir a voz de Deus, mais claramente orar com propósito e confiar que Ele está agindo onde minhas palavras não alcançam. Na prática, isso significa que quando enfrento alguém que distorce minhas intenções, posso escolher me retirar da discussão, orar em silêncio e entregar a situação ao Pai, sabendo que Ele é meu defensor. Outra lição poderosa é o discernimento espiritual. A mensagem destacou que o narcisismo não é apenas uma questão psicológica, mas uma batalha espiritual, como descrito em Efésios 6:12. No Brasil, onde a espiritualidade é parte essencial da nossa identidade, entender que por trás de atitudes manipuladoras pode haver forças espirituais me fez repensar como lido com conflitos. Em vez de reagir com raiva ou tentar convencer quem não quer ouvir, agora busco orar
por discernimento. Isso mudou minha abordagem. Em vez de discutir, intercedo. Em vez de me justificar, busco a verdade de Deus. Na prática, aplico isso ao estabelecer limites claros em relacionamentos tóxicos. Por exemplo, se alguém insiste em me culpar ou manipular, eu me afasto emocionalmente, protegendo minha paz e confiando que Deus revelará a verdade no tempo certo. A ideia de retirada estratégica também ressoou profundamente. Em nossa cultura, muitas vezes associamos ficar e lutar com força, especialmente para nós mulheres que carregamos o peso de sermos resilientes. Mas a mensagem com base em Mateus 10:23 me ensinou que, às vezes, a verdadeira coragem está em sair de um ambiente que nos fere. No Brasil, onde laços familiares e sociais são tão valorizados, pode ser difícil romper com relações tóxicas. Mas aprendi que proteger minha alma é um ato de obediência a Deus. Na prática, isso significa reconhecer quando uma conversa ou relacionamento está me puxando para baixo e escolher me afastar, seja fisicamente limitando o contato ou emocionalmente recusando-me a participar do jogo da manipulação. Recentemente apliquei isso ao lidar com uma amizade que me drenava com críticas constantes. Em vez de continuar tentando me explicar, estabeleci limites gentis, priorizei minha paz e confiei em Deus para curar meu coração. A mensagem sobre bendizer e não amaldiçoar aqueles que nos ferem, conforme Lucas 6:27-28, foi um desafio transformador. No Brasil, onde somos calorosas e passionais, é fácil querer responder ao mal com indignação. Mas 12 p.m. 2025, 14 2024, 2/25 2025, 7 2025, estamos 2025, mas aprender que bendizer quem nos persegue é uma vitória espiritual mudou minha perspectiva. Essa lição me ensinou a liberar perdão, mesmo quando é difícil, porque o perdão não é para o outro, mas para minha própria liberdade. Na prática, isso significa orar por aqueles que me machucaram, escolhendo palavras de vida em vez de rancor. Recentemente, quando uma colega de trabalho tentou me diminuir com comentários sutis, em vez de revidar, orei por ela e decidi focar no meu propósito, o que me trouxe uma paz que nenhuma discussão poderia oferecer. Por fim, a mensagem reforçou a importância de recuperar minha identidade em Deus, como descrito em Efésios 2:10. O narcisismo tenta distorcer nossa autoimagem, fazendo-nos duvidar de nosso valor. Mas saber que sou uma filha amada de Deus, criada para um propósito, me dá força para não depender da validação alheia. No Brasil, onde a pressão social e as comparações podem ser intensas, essa verdade é libertadora. Aplico isso diariamente ao lembrar que minha dignidade vem de Deus, não das opiniões dos outros. Isso me ajuda a caminhar com confiança, mesmo quando enfrentado críticas ou manipulações, porque sei que minha vida está escondida em Cristo, como diz Colossenses 3:3.
Essas lições, silêncio, discernimento, retirada, estratégica, bênção e identidade em Deus, são ferramentas práticas para viver com liberdade. Elas me ensinam a não me prender a ciclos de conflito, mas a confiar na justiça de Deus, a proteger minha paz e a avançar no propósito que Ele tem para mim. No Brasil, onde a fé é uma força que nos une, essas verdades ressoam profundamente, nos chamando a viver com ousadia e esperança, sabendo que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Mulher, se esta mensagem tocou seu coração e te inspirou a viver em liberdade, deixe seu like. Agora mesmo, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Comente abaixo. Deus me liberta ou compartilhe sua história. Queremos ouvir como Deus está agindo em sua vida. Não saia antes do final, porque há uma surpresa especial esperando por você.